Vamos nessa. No episódio de hoje, eu tenho um convidado muito especial. Por quê? Porque hoje a gente vai falar aqui sobre vida após quase morte. Pelo menos eu ganhei um especial depois dessa, né? Vamos falar de como foi a experiência dele de ver a luz e não caminhar para ela e voltar para a gente. Graças a Deus, ele voltou. A gente vai falar com Rodrigo Rego Barros, ok? E eu vou ler a especialidade dele para não errar. Um momento. Gastrohepatologista. Boa. Muito obrigada. Rodrigo é gastrohepatologista e ele também estudou na academia. A gente vai conversar um pouquinho sobre o que foi que me levou a não usar o meu réu primário com ele enquanto estudávamos juntos, porque ele tinha uma mania horrível de passar o dedinho no meu queixo, que eu nunca vou esquecer, e eu sempre odiei muito. Vai ter hoje. Então hoje a gente também vai conversar sobre isso, o que é que me levou a manter a postura, tá? Todos esses anos. Acho que a distância fez bem pra gente. Eu hoje vivo muito melhor, ok? Também. E é isso, essa conversa promete ser promissora. Essa conversa vai ser promissora, eu prometo. Fica até o final que vai dar bom. Rodrigo, conta pra gente da onde veio essa ideia de ser médico. Quando é que tu percebeu que tu queria ser médico? E fala um pouquinho de como foi Rodrigo no ensino médio, assim. Se sempre foi nerdzinho porque queria fazer medicina, ou se não, se quando acabou é que tu, não, eu tenho que estudar, vou fazer medicina. Bom, vamos lá. A primeira pergunta foi... De onde veio essa coisa de ser De médico? onde ser médico. Gisele, eu acho que eu nunca pensei em outra coisa, porque eu vim de uma família, assim, que eu acho que 60% é médica, talvez. É muito médico na minha família. Meu pai e minha mãe são médicos, então, assim, eu acho que eu já cresci me imaginando como médico. Eu nunca parei, talvez, para pensar em outra coisa, sabe? Qual a especialidade deles? Minha mãe é otorrino, olha, mais difícil do que gastroenterologista. Otorrinolaringologista e meu pai é radiologista. Ah, sim. Então, eu acho que eu nunca me imaginei outra coisa, mas assim, eu sempre, quando eu entrei em medicina, eu sempre disse assim, que eu fiz medicina porque eu gosto de gente, sabe? Eu acho que se eu não gostasse, eu não teria feito, embora essa coisa já estivesse na minha cabeça, assim, desde muito pequeno. Uhum. Mas e nunca pensasse em outra coisa? Tipo assim. Não, eu acho que assim, quando chega no ensino médio, você abre um pouco o leque, pensa em algumas outras coisas, mas assim, nada que tenha desviado a ideia de fazer medicina. Entendi. E então tu já estudava muito? Aí é outra pergunta, né? Aí é outra pergunta. Eu, na verdade, assim, eu sempre tive uma certa facilidade em aprender e com prova. Sempre tive. E isso me fez, assim, desculpa, isso me fez sempre passar por média. Eu nunca fiquei de recuperação. Mas eu também, assim, era do perfil que estudava muito de véspera para a prova. Então, Então tu assim, pegava provas passadas pra fazer? não, às vezes eu pegava o assunto mesmo, estudava na véspera da prova e conseguia tirar nota boa e sempre passava, sabe? Mas não era um estudo, vamos dizer assim, que ficava bem retido na cabeça, um estudo a longo prazo, tá entendendo? Então, quando eu cheguei no terceiro ano e quando eu fui estudar para a prova do vestibular, eu percebi que aquele tipo de estudo que eu tinha não me serviu de absolutamente nada, tá? Eu demorei um tempo para passar, eu passei, foi na minha quarta tentativa que eu passei, e eu diria que acho que as duas primeiras foi para aprender a estudar, que eu não sabia. Tá entendendo? Então, assim, era um estudo muito rápido, era um estudo de memória que eu retia a curto prazo, sabe? Mas eu não sabia. Então, acho que talvez os 2 primeiros anos tenham sido assim, para aprender a estudar e para aprender a abdicar, né? Que era uma coisa também que você termina tendo que aprender. Né? Se a pessoa não tem uma rotina assim de estudo e caminha nela, né? É impossível você fixar. Então, assim, tu fala que os 2 primeiros anos foram assim, mas tu se viu crescendo nos 2 primeiros anos? Ó, diria que no terceiro ano muito pouco, tá? Meu terceiro ano foi ruim, assim, acho que não estava muito focado, não entendia o que é que eu precisava estudar, e eu acho que o meu segundo ano foi muito erro de estratégia, então eu fiz pouca coisa na academia no segundo ano, para te dizer, eu acho que eu fiz só biologia com o Fernandinho, e eu terminei espalhando. Então, fiz física no canto, história em canto. Então, isso foi muito ruim, porque
não é integrado. Então, assim, eu começava o ano bem, mas me perdi ali ao longo do ano. E assim, eu sou muito perfeccionista. Então, quando eu me perdi, eu disse, não, agora eu tenho que começar do zero. Era como se fosse algo meio que desse tipo, sabe? Caramba, velho. Então foi no terceiro ano que tu fez Então, tudo. foi no terceiro ano que eu realmente, assim, entrei tudo na academia. E que realmente, foi, eu diria assim, que talvez tenha sido o primeiro ano que eu tentei entrar em medicina. Os outros dois era impossível, assim, não foi nem considero tentativa quase, sabe? Realmente, assim, foi para entender como fazer, o que é que eu precisava abdicar. Eu acho que foram 2 anos, talvez, de mudança, assim, de paradigma mesmo na minha vida, sabe? E como era a tua rotina? Tu, tipo assim, tu falou de abdicação, né? É. Tu abdicava quando tu decidiu abdicar, terceiro ano de tentativa. O que é que tu teve que abdicar pra estudar mais? Então, aí é que tá. No terceiro ano, praticamente não abdiquei. Então, assim, eu continuava saindo, eu continuava em casa tendo alguns hobbies, ou gastando muito tempo com os hobbies, sabe? Uhum. É, e você vai percebendo que você precisa dedicar mais tempo para o estudo, para o crescimento, para você atingir um objetivo, né? Então, fui sempre muito mal acostumado com essa história, assim, de sempre passar por média e sempre... Ah, sim. E Sempre dá certo no fim, né? Exatamente. Então, assim, era uma falsa impressão que o vestibular também poderia ser fácil para mim, sabe? E não Uhum. foi, Uhum. né? E não foi. Então, os 2 primeiros anos eu diria que foram assim, foram muito de mudança de paradigma mesmo, assim, de aprender a sentar, estudar, abdicar. E eu acho que até minha primeira tentativa, assim, total de abdicação, foi na minha terceira tentativa, Entendi. que foi minha primeira, assim, totalmente dentro da academia, né? Então tu estudava no final de semana também? No terceiro, Na terceira tentativa. sim, estudava no final de semana também. Entendi. Lógico, menos do que durante a semana, mas estudava também. Entendi. Lá em Fernandinho, na época que a gente estudava, tinha prova semanal chamada Pegue no Meu Pé, né? É, Aquelas notas, tu mostrava pra alguém? mostrava, mostrava e uma vez eu mostrei para Marcão, me Uhum. lembro. Já foi no ano que eu passei, se não me engano, eu estava super bem. No ano anterior foi minha primeira tentativa, então eu ficava ali, assim, tem um número mágico que é os 20% que você tem que estar Uhum. acima, né? Então eu ficava ali batendo próximo, né? 16, 18, aí caía um pouco, não cheguei a ficar 20 durante o ano. Eu fiquei uma vez ou outra, não lembro. Mas no ano que eu passei, ficava 40, 50% assim, então era muito alto. E eu me lembro que uma vez eu fui mostrar para Marcão, né? E assim, eu mantinha lá 50, 50, 50, eu mostrava, fiquei uns 22%. É uma queda absurda. Esse rapaz me humilhou na frente de todo mundo. Não, tô brincando, é claro. E eu fiquei morrendo de vergonha ali naquele dia. Eu ainda mostrei uma vez ou outra nota, mas aí eu terminei, como tava com muito acima também, eu terminei guardando também. Não fiquei mostrando o ano todo, não. Eu fiquei com vergonha. Sou muito tímido. Comigo foi o contrário. No ano, eu tava, sei lá, sempre 10. 3, 10, 11. Mas assim, eu não precisava ficar muito acima, porque o meu curso era ciência da computação. Então eu precisava ficar acima, né? Eu só sei que teve um peg no meu pé que todo mundo se ferrou, não sei porquê, mas eu fiquei 27% acima. Aí ele, ó, filasse de quem? Porque ele sabia que não era o meu normal, que ele não era de repente. 27, ele filasse de quem? Pô, eu, caramba, velho. Mas foi bom, foi importante para mim aquela puxada de orelha, porque Aham. realmente deu uma Mas depois que retomada, rolou isso, aí né, voltou de. voltou pro patamar de antes. Mas assim, se tu fosse analisar, isso aconteceu porque tu estudou pouco mesmo aquela semana, tu acha que foi realmente. Não, vou te dizer o que aconteceu, parece brincadeira a história, mas assim, eu sempre fui muito certinho com as coisas, então eu me lembro assim que tinha a regra que você não podia levantar nem para ir no banheiro Aham. durante o PEC. Depois eu descobri que as pessoas iam no banheiro, tá? Mas assim, eu acho que com uns 20 minutos de prova eu já estava com a maior vontade de fazer xixi na minha vida que eu tive. Então eu segurei, eu fiz a prova todinha daquele jeito, sabe? Então a concentração cai lá para baixo, tá entendendo? Então assim, eu tentei explicar isso, mas as pessoas não acreditaram muito na época não. Mas é verdade, eu juro. Meu irmão, Rodrigo, eu não É acredito. sério. Eita! Eu quero fazer um parênteses aqui, esqueci. Rodrigo, eu não acredito. Eu vou ter a oportunidade de dizer quem foi que foi o inventor Ai, meu do Deus do céu. nome da festa do Jegue Amarelo. Foi Foi o eu? Rodrigo. Eu não E ele lembrava, nem não. sabe disso, pô. Eu não lembrava disso, não. Me conta. Aconteceu foi o seguinte. Eu tenho uma festa que todo mundo vai de amarelo, porque minha cor favorita é amarelo, né? Enfim, Eu era achei só. isso jegue, foi. Eu não sabia, não. Aí a gente tava no corredor, eu fui chamar Rodrigo pra participar.
Aí eu falei, ó, ia ser festa do amarelo, pô, o nome, tranquilo. Aí o Rodrigo vai participar, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele, beleza, vou. Aí tu chegasse aí pra alguma, com certeza. Foi mais de um. Aí ele pegou e falou assim. Aí eu falei, não, tem que ir de amarelo, todo mundo vai de amarelo, não sei o que, não sei o que lá. Ele, oxe, por quê? Oxe, porque minha cor favorita, todo mundo tem que ir de amarelo. Aí ele, bota lá o nome dessa merda de jegue amarelo. Aí eu, vou botar, bota. Não lembrava disso, não. Mas prove. Prove. Juro por Deus, pô. Ele ficou puto. Só que, tipo assim, ele não ficou puto de verdade, mas ele tava puto. Eu fiquei puto de verdade. Ele foi jogar assim no ar, tá ligado? Bota o nome dessa bosta de jegue amarelo logo, esse negócio é fazer todo mundo vestir de amarelo, não sei o que. Aí eu. Pois eu não tinha a mínima ideia que foi o que. Foi tu, pô. Não. Foi tu, pô. Aí eu. Tudo bem, pode deixar, vou botar. Aí a partir daquele dia ficou o nome Festa do Jegue Amarelo. Olha aí. Royalties, viu? Royalties. Enfim, estamos aqui entrevistando o inventor, né? Desse nome. Sim, aí beleza, passasse em medicina e percebesse, provavelmente, que chegou lá dentro, todo mundo é bom ali dentro, né? A Todo vida mundo... era mais fácil. A vida era mais fácil, era. Como é a diferença da rotina do cara que tá na universidade já, de medicina, e a pessoa que tá tentando passar no vestibular? Qual é a diferença principal que tu notou, assim, na forma de estudar? Então, eu acho que talvez a do vestibular tenha uma pressão maior. Obviamente tem uma prova, tem um processo seletivo no final na linha de chegada, né? Então eu acho que tem uma pressão maior. Mas assim, é um ano que é todo estruturado para isso. Então você, pelo menos eu, ainda conseguia dormir cedo, dormir bem, dormir às 8 horas, tá entendendo? Tinha aquele tempo lá todo de estudo. Então de manhã eu estudava isso, tinha um intervalo, e enfim. Então eu tinha toda uma rotina estruturada para passar numa prova, né? Medicina não. Medicina você não tem essa, vamos dizer assim, algo objetivo, uma prova para que você vá prestar ali no final do período. Você tem a prova habitual, mas assim, você não é seletivo, né? Não vai passar uma parte e uma parte vai reprovar. Pode passar todo mundo, né? Então, assim, é muito menor a exigência, é muito menor a cobrança, obviamente, mas você não tem aquela rotina estruturada. Você passa o dia inteiro em aula, no caso, as universidades aqui, eu estudei na universidade pública, fui da UPE, enfrenta calor, o dia todo é bem cansativo, então assim, você chega morto em casa para estudar. Outra coisa, é diferente do vestibular, que assim, você vai para a aula e você tem aquele material ali daquela aula. É verdade. Né? Então assim, o professor não chega para você e diz, cai até a página 15. E não tinha lugar lá para tu ficar para estudar, não? Tinha biblioteca, às vezes eu ficava na biblioteca, era bem comum, porque assim, eu sempre me acostumei muito, né, na academia a esse estudo em biblioteca, então eu ficava de vez em quando lá, mas assim, diferente da organização que se tinha lá, assim, é barulhento, você disputa cadeira, então é diferente. Você não consegue focar da mesma forma, não. Tanto depois de um tempo você termina deixando e fica estudando em casa mesmo, sabe? Mas você estuda com um espaço de tempo muito menor, né? Com a quantidade de coisas muito maior e assim a complexidade também é muito maior do que você estuda, né? Então você está estudando uma coisa ali mais difícil em um intervalo curto de tempo e que, assim, tudo bem, não vai ter um processo seletivo nem nada, e às vezes a gente esquece um pouco quando a gente está estudando isso, mas é importante que a gente tenha sempre na cabeça que você está estudando aquele para usar com alguém, para usar com o paciente. Então, não é que você está estudando ali diabetes ou qualquer outra coisa que vai cair na prova isso. Não, uma hora vai chegar o paciente com você com diabetes, você tem que saber o que fazer com esse paciente, né? Então, eu acho isso essencial, porque às vezes, assim, a faculdade, ela puxa para você para o modelo muito acadêmico, assim, de você fazer prova. E você tem que lembrar que você não está ali para fazer prova, você está ali para se tornar um médico. Então, se a prova vai até a página 15, o problema do que vai até a página 15. Você tem que entender o que, é que você vai fazer se chegar um paciente que tem aquela patologia. Né? Então, é uma grande dicotomia entre estudar para a vida, vamos dizer assim, e estudar porque você também tem que passar nas provas, e as provas são difíceis, né? Algumas, né? Qual foi o período que tu achou mais difícil, assim? Olha, eu acho que foi o segundo período. Sério? Nesse comecinho, tem muita matéria, assim, que matéria geral, né? Bioquímica, biofísica, anatomia, enfim. É um pouco mais distante da prática médica, né? Quando entra na prática médica, fica mais interessante o curso, né? A partir do quarto período vai ficando mais interessante o curso.
Mas no começo é muito geralzão e muita informação, assim, muito decoreba, muita coisa. Então, assim, foi a época que a gente deu neuroanatomia, então, assim, isso é uma parte bem pesada, assim, do curso. Então, eu diria que eu acho que o segundo período foi o mais difícil, pelo menos foi a minha menor nota, assim, de todo a grade curricular. Então, acho que Não, nota. é, Mas assim, é bem difícil, né, Rodrigo? A pessoa reprovar mesmo assim o é período todo. difícil. É difícil. Inclusive, assim, a gente até deveria reprovar mais, sabe? Tu acha? Sendo bem sincero. A gente tá com nível de médico, assim, Gisele, muito baixo, muito fraco, sabe? Tem ótimas pessoas, excelentes pessoas, mas também tem pessoas que elas não tinham capacidade de estar ali. Ah, sim, Para te sim. ser muito sincero, muito assim, eu acho que quase ninguém se forma com capacidade de ser médico, tá? Uhum. Porque assim, você aprende muito na prática, mesmo na tua prática, sabe? Mas existem alguns seres que a faculdade ela poderia peneirar, ela poderia filtrar antes, sabe? Uhum. E não faz isso. Então, assim, basicamente quase todo mundo que entra se E forma. eu acho que não é nem também uma pessoa que ela, sei lá, não consegue estudar. Você vê na faculdade que tem gente que não é uma pessoa boa mesmo. Tipo assim, você vê pelas atitudes da Isso, pessoa que isso. a pessoa não vai ser um médico bom. Pois é. E assim, como é que a gente vai jogar a vida de outra pessoa para ser cuidada por alguém que tem uma índole dessa forma, né? Uhum. Às vezes não são pessoas ruins, são pessoas que têm algum problema, algum déficit, alguma coisa que não tem, assim, a cognição que seria necessária para que você desempenhe a atividade, sabe? Uhum. Uhum. É, óbvio, essas pessoas merecem a oportunidade da vida, não é isso que eu estou falando, mas a gente também tem que entender assim o tamanho do peso que Sim, tá você sim. lidar com a E saúde às de vezes não é outro, nem né? assim, não, o cara não pode ser médico, mas é como tu falou, né? Reprova, dá uma freada nele pra ele aprender Isso, um isso. pouco mais, né? Ou assim, ó, vai reprovando, aí, pô, não passa, não passa, não passa, é porque tem realmente alguma coisa ali que, assim, a Uhum. gente tem que barrar, infelizmente, da sociedade, assim, porque vai ser prejudicial para ele, vai ser prejudicial Pro para o paciente, paciente, principalmente. exatamente, exatamente. E assim, é, nesse período vamos dizer assim, até o sexto período, que é mais o começo, né? Desculpa. Até o É, sexto período, que é 3 anos, não é isso? Não, até os 3 primeiros períodos é a parte mais geralzona. A partir do quarto começa mais medicina, vamos dizer assim. Pronto. Nessa parte geral, em algum momento tu pensou em desistir, não? Não, desistir não. Primeiro que a gente já tinha essa informação, que esses 3 primeiros períodos eram mais difíceis, eram mais arrastados mesmo, sabe? Uhum. E também progressivamente você vai, obviamente, tendo algumas pinceladas de coisas assim interessantes dentro da medicina. Não é tudo sacal também não, sabe? Uhum. Então não pensei em desistir, mas assim, uma coisa que é curiosa é que você vai com muita expectativa. E eu me lembro assim que a primeira aula que eu tive na faculdade, eu olhei assim, eu disse, mas isso é uma aula de medicina, sabe? Era muito ruim a aula, muito ruim. Então eu me lembro que eu pensei isso da aula, né? E a gente tem ao longo do currículo muitas aulas ruins mesmo, mas também tem Aham. muita gente boa lá para passar, né? Então dá uma Aham. mesclada. E em que período, assim, mais ou menos, tu pensou na especialidade que tu queria? Demorou, tá? Assim, o quarto período eu acho que foi o melhor momento para mim, assim, do curso. Uhum. Eu acho que foi quando a gente começou a ver paciente, começou a examinar paciente, que é quando você aprende semiologia, né? E, por coincidência, assim, toda essa parte de semiologia, da parte do gastrointestinal, tal, eu gostei muito, sabe? Uhum. Em nenhum momento aquilo ali me levou a pensar em fazer alguma coisa relacionada com a especialidade. Mas eu gostei muito, eu me lembro assim que eu me destacava muito nas provas desses assuntos, mas não foi ali que eu pensei não, sabe? Eu assim, foi uma construção, na verdade. Eu entrei em medicina pensando em fazer uma das especialidades dos meus pais, provavelmente otorrino, Uhum. eu pensava, mas nada muito forte. E me lembro que eu acho que a primeira especialidade que eu tive muita vontade de fazer foi cardiologia. Eu acho que é sétimo período que a gente dá cardiologia. Uhum. Eu me lembro que eu tive muita vontade de assim, poxa, eu acho que é por aqui, sabe? Mas não sabia, então depois pensei em fazer radiologia intervencionista e tal. Na verdade, eu acho que foi no internato que eu decidi que eu seria clínico, sabe? Uhum. Quando eu me lembro que eu rodei clínica médica, né, no hospital que eu fiz residência, que foi o Miguel Arraes, que eu fui chefe da Ah, emergência sim. até dezembro agora, pouco.
e hoje sou diarista de lá. E eu me lembro que eu não rodei lá como doutorando, foi ali que eu tive certeza que eu queria ser clínico e que eu queria ser clínico lá. Sério mesmo? Foi. E então foi ali que eu pensei que eu seria clínico. Agora, que especialidade dentro da clínica é algo que eu fui construindo já na residência de clínica médica, sabe? Uhum. Então você pensa em algumas coisas porque é natural que você escolha algo que você goste de estudar, né? Mas também você começa a viver aquela coisa. Então você vê que uma coisa é o estudo, outra coisa é como é a prática daquilo ali que você está Tá fazendo, falando na residência, né? da residência. Sim, sim, sim. Que você vai vendo, vai pincelando, né? Você roda na nefro, você roda na cardio, e aí você vai vendo. Então foi lá no finalzinho do meu R2 de clínica que eu decidi gostar muito da parte de fígado e de patologia, mas também gostava da parte gastro. E o serviço do Hospital das Clínicas é excepcional, estão grandes gastrologistas lá e hepatologistas, e aí foi que eu decidi fazer, foi no finalzinho já do R2 de clínica. Normalmente, numa residência, a pessoa, tipo assim, vou fazer oftalmo. Então, ele vai fazer essa residência de oftalmo e ele vai se especializar naquilo, né? Mas na de clínica, tu precisa passar por muitas especialidades, né? Porque, tipo Isso. assim, o clínico é bem aberto, Clínica, né? exato. Então, quanto tempo foi tua residência e quanto tempo tu podia pincelar nessas outras especialidades? A residência de clínica são 2 anos e, de maneira geral, é um mês que você fica em cada especialidade. Sabe? Caramba, então tu conheceu muitas, né? Muitas. Já, assim, não é que você passa um mês em cada uma diferente, não. Você passa a maioria do tempo na clínica médica, no Hospital Miguel Reis. Uhum. Na clínica médica, você já vai ver os pacientes da nefro, você já vai ver os pacientes da cardio, da hepato, você já vai vendo esse tipo de paciente, sabe? Uhum. E você tem alguns rodízios lá que você vai e viver aquela prática daquela especialidade durante um mês. Então você meio que vê tudo, os 2 anos, tá entendendo? Mas tem aquele um mês ou outro que você tá lá dentro da especialidade, vendo como é a rotina, vendo o dia a dia. E óbvio, é diferente. Assim, você vê um local que é especialista, né? Um local cheio de especialistas. Entendi. E nesse momento que tu ficou rodando, né? Entre as especialidades, quando tu acaba a tua residência, tipo, tu já passou por muitas, aí tu acaba a tua residência, aí agora é que tu tem que fazer outra para poder Isso. especializar no que tu estás fazendo hoje. Isso. Tem as residências de acesso direto, né? Como fala oftalmo, né? Mas clínica, outras especialidades exigem uma primeira residência, né? Então, por exemplo, a minha que é gastrologia, né? Faz residência de gastrologia, precisava de clínica antes. Então você decide ali num andar da coisa, sabe? Você geralmente você faz prova já para a próxima residência no finalzinho da primeira. Isso se você não quiser tirar um ano, tem gente que tira um ano para descansar, mas eu preferi emendar logo tudo. Então no final ali mais ou menos você tira, faz a prova e você termina a tua residência de clínica no dia seguinte, você já é residente de outra coisa. Entendi. Tá E também entendendo? tu sempre teve suporte, né, Rodrigo? Assim, pra poder ter tempo de estudar. Tu não tinha essa pressa, assim, de não, eu preciso trabalhar, preciso sustentar minha família. Porque tem Não, gente que realmente tem essa não, né? necessidade Não, de... ao contrário, meus pais sempre me estimularam assim, só faz logo o mais rápido possível, tenta emendar, tal. Algumas vezes eu queria ter parado assim por cansaço, mas eu não me arrependo não. Foi bom ter feito tudo num tiro só, vamos dizer. E teus pais tentaram te influenciar na escolha da tua especialidade? Meu pai sim, meu pai sim, porque queria que eu fizesse radiologia, mas não teve jeito, assim, não, eu acho bem sacal. Desculpa aí os radiologistas, né? Mas eles devem achar sacal a minha especialidade também, então assim. Mas engraçado que eu fiz uma coisa bem diferente dos dois. Entendi. E tua mãe não tentou influenciar em nada? Não, acho que falou alguma vez, chegou a me levar para uma cirurgia ou outra mas eu não terminei não seguindo, não. Entendi. E nesse período que tu tava na residência, tu tem algum caso que tu lembre que tu pode compartilhar com a gente? Que te marcou? Eu me lembro, tem alguns casos assim que me marcaram, mas eu me lembro de um caso na residência de gastro, já, era uma paciente jovem, Shirley, o nome da paciente. Posso falar o nome, que é o primeiro nome, enfim. E era uma paciente jovem, ela veio para a gente com um tumor no fígado, né, um tumor grande, e já vinha de outro serviço, eu não vou mencionar obviamente o serviço, mas com outras biópsias já que mostravam que era uma lesão benigna. De outros serviços, outro hospital, é? Outro hospital, Certo. até em outra cidade. Mas enfim, e já vinha com algumas biópsias desse fígado mostrando ser uma lesão benigna, sabe? Mas ela não se comportava como benigna, a gente não estava muito satisfeito com esse resultado, sabe? E aí terminou que a gente repetiu biópsia e tal. No final das contas, realmente era maligno, ela tinha um câncer. A gente conseguiu transplantar ela, a gente
encaminhou ela para o serviço de transplante. Ela transplantou, ela tinha acho que 21 anos, eu acho. E me marcou muito porque, assim, ela era uma pessoa que sabia que provavelmente ela tinha um câncer, mas ela tinha um humor fantástico ali, sabe? E ela tinha um humor meio ácido, assim, que eu gosto, tu sabe disso, né? Ela tinha um humor meio ácido, assim, então era muito divertido, porque eu brincava muito com ela brincava muito comigo, sabe? Então, assim, teve uma troca, eu me envolvi, assim, eu gostava muito dela, sabe? E a gente conseguiu transplantar ela, foi uma alegria, um sucesso, mas houve uma falha de enxerto, né, uma falha primária do fígado, e ela precisou de um retransplante, mas aí o fígado não chegou a tempo. Caramba, Né? Rodrigo. Então, me marcou muito, assim, porque eu acho que foi um caso que foi muito, muito procrastinado, sabe? Assim, a gente tivesse tido, assim, mais celeridade, se ela tivesse com um diagnóstico mais rápido, talvez tivesse sido diferente, talvez não, a gente não sabe, né? Mas, Sim, tipo assim, se ela soubesse antes, não precisasse nem do transplante, né? Pudesse ter sido ele. assim, provavelmente ela precisaria do transplante de qualquer forma, né? Mas, assim, quando ela foi, ela já estava muito emagrecida, ela já estava mais debilitada, sabe? E me lembro que marcou muito esse caso. Não, não é um caso com final feliz, né? Mas me marcou muito porque, assim, eu acho que faz parte do dia da gente, assim, a perda também, né? Não é só de vitórias aí, não. E, ao contrário, eu acho que termina marcando mais você ainda. As perdas, você cresce muito com Tu isso. falou aí que ela tinha 21 anos, não foi? Eu acho que era 21, 22, eu não tô lembrado agora, mas por aí. Então, desculpa a minha ignorância. Então, quer dizer que quando é um transplante, não necessariamente a fila funciona, tipo assim, quem chegou por último. Tipo assim, não é isso. A pessoa tem vários critérios, né? Pra ela poder passar, assim, na frente. Classicamente, o transplante de fígado, ele obedece um score que é chamado mel de sódio. Então, quanto mais alto esse score, a gente entende que maior gravidade tem aquele paciente e mais na frente ele fica na lista, tá? Que se o paciente estiver muito grave, ele não aguenta esperar. Então, quem vai ter mais prioridade é quem está mais grave. Isso é ótimo, porque assim, a lista você não compra o lugar, não é rico, não é pobre, não é negro, não é branco, não é nada. Quem tem o pior fígado vai estar lá em primeiro lugar para ser transplantado, sabe? Mas também eles vão ter que considerar a probabilidade, né, de dar certo depois daquilo, né? Porque vamos supor, se um paciente tem um problema de fígado, que ele precisa de transplante, mas ele tem outros problemas. Sim. Ele pode ser não elegível para o transplante, que é uma cirurgia grande. Pronto, né? essa é a minha dúvida. Então ele passa por uma triagem pela equipe de transplante, a equipe ela vai junto com outros profissionais, ela vai dizer se é um paciente que é elegível ou não, sabe? Tá. Mas o que é que a gente percebeu assim, ao longo dos anos é que é o seguinte, existem alguns pacientes que eles têm a qualidade de vida muito ruim ou até têm um prognóstico muito ruim e eles não atingem essa pontuação do mel de sódio tão alta, sabe? Então criaram-se alguns critérios, algumas situações especiais para transplante, sabe? Então existem várias. Então existe o paciente que acumula muito líquido na barriga, a gente chama de ascite, e a gente não consegue tratar. Um paciente que, por exemplo, alguns respondem bem, mas outros não respondem ao tratamento. E isso leva a uma qualidade de vida horrível, porque imagina você estar carregando ali não sei quantos quilos na sua frente, tendo que furar a barriga com frequência, porque o remédio não dá jeito, sabe? Outras formas, prurido, intratável, enfim. E dentre outras formas, existem alguns cânceres que também colocam como situação especial. Então, nesse caso de Shirley, ela tinha um câncer que ele era transplantável, sabe? Ele se enquadrava numa situação especial, então ela já entra com a pontuação alta na lista de transplante, por conta disso, sabe? Ela não tinha nenhuma outra comorbidade, nenhum outro problema, então nada que contraindicasse o transplante, então ela já entra ali numa posição boa, sabe? Entendi, saquei. E tu falou aí, né, que é normal, você lida com a perda de pacientes, né? Tu lembra o primeiro paciente que faleceu contigo trabalhando? Lembro. Assim, acho que eu não estava diretamente no cuidado dele, mas lembro. Acho que foi no quarto período. A gente começa a dar semiologia, e aí tem a semiologia geral e a semiologia que a gente fez da parte toda cardiológica, que é no PROCAP. E eu me lembro que você presenciei uma parada cardíaca e o paciente a gente não teve o retorno da circulação do paciente. O paciente veio a óbito. Tá, no quarto período. Foi. Então eu acho que foi a primeira vez assim que eu tive o contato com a morte, foi no quarto período. Eu lembro que eu voltei para casa bem pensativo, sabe? Sobre o que vi, mas assim,
não é que te deixa frio, mas isso termina sendo uma realidade, assim, no teu dia a dia, sabe? Principalmente se você lida com um paciente grave, como é meu caso, sabe? Exatamente. Gustavo Lago, que estava aqui, falou isso. Tipo, Gisele, eu preciso me acostumar. Porque, tipo Ah, assim, eu sou intensivista. Então, assim, não é que eu sou frio, mas é porque é normal. Acontece. pois é. E assim, Gisele, a gente, não só quem lida assim, com pacientes graves, mas assim, a gente tem um tabu muito grande com morte, É. sabe? A morte é uma coisa muito difícil da gente falar sobre. E eu acho que a gente já vem aí há pouco tempo, algumas poucas gerações, falando mais sobre isso, Uhum. sabe? Tentando lidar melhor com a morte, sabe? Então, assim, uma experiência que eu achei fantástica, assim, na minha residência foi que eu rodei na casinha de cuidados paliativos do IMIP, sabe? E aí, antes de ir para lá, eu pensei, rapaz, eu vou para um serviço que é todo mundo morrendo, deve ser uma tristeza, deve ser um clima terrível. Gisele, não é de forma alguma. Sim. Porque lá eles não tratam, você esquece um pouco da doença. São pacientes que têm uma doença intratável ou o paciente já tem um status muito debilitado para tolerar um tratamento, sabe? Então você esquece um pouco da doença e você trata mais a pessoa. Uhum. Então a gente fazia a vontade dos pacientes, às vezes eles tinham desejo de comer alguma coisa, a gente levava, às vezes os pacientes eles tinham alguma coisa que estava mal resolvida na vida, uma filha que não via há muito tempo e ela vinha lá e encontrava o pai, Uhum. sabe? E foi fantástico, porque você começa a se acostumar a entender que, assim, às vezes a gente acha que o contrário de morrer é viver, né? Uhum. E não é nascer, né? E nascer e morrer fazem parte da vida. Então a gente se prepara É. muito para o momento do nascimento, né? Vai para a maternidade, leva bolo, leva tudo, É mesmo. mas a gente se prepara muito pouco para o momento da morte. E na vida do paciente pode ser uma coisa muito importante, sabe? Uhum. Então, eu acho que a gente deve sempre tentar falar mais sobre a morte, tirar esse tabu, né? Uhum. E tem até algumas culturas que cultuam, né? Assim, no México mesmo você É, tem lá o dia, né? Enfim. Mas é isso. falando em nascer e morrer, eu queria que tu falasse um pouquinho pra galera como foi a tua experiência. Experiência sem quase. É por isso que ele tá tão de boa com a morte, porque ele quase foi, né? É, Quase foi e voltou, né? Então, assim, agora o Rodrigo já tá zerado, já foi lá, já conversou com Jesus. Por isso que vocês estão percebendo que bateu o papo. que a vibe dele é aqui, ó, zen, né? Ele já teve workshop com Deus, então eu vou deixar ele falar sobre essa experiência dele. Então, Gisele, foi assim, obviamente, o momento mais difícil, né, na minha vida até hoje, né? Uhum, Foi no começo da pandemia, né? Foi em abril de 2020. Então a gente conhecia muito pouco ainda do que era o Covid mesmo, né? Como era o tratamento. Pra você ter ideia, naquela época eu fiz tudo. Azitromicina, ivermectina, blá, 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 nessa época todo mundo fazia tudo porque ninguém sabia, uhum, né, de nada, né? E eu me lembro, como se fosse hoje, assim, que começaram a surgir os casos na China e eu olhei assim, esse rapaz, é estranho, né, esses casos. Só que lá, assim, é uma sociedade tão fechada que a gente não tinha muita informação, né? E o que chegava pra gente é que não tinha uma letalidade muito alta, que era mais uma gripe, aquela coisa uhum, toda. Ok. Quando chegou na Itália, o Covid, que a gente viu aquele terror que foi lá, foi quando a gente começou a ter medo aqui no Brasil, né? uhum, A gente acho que por algum momento talvez a gente sentiu mais o que aconteceu na Itália até do que aconteceu aqui dentro sim. mesmo, né? E obviamente era um momento que estava todo mundo muito medo. Eu me lembro as ruas assim eram desertas, né? Então assim, aí eu continuava trabalhando porque eu já era diarista da emergência do Miguel Arraes e assim eu ia para o trabalho e voltava só do Miguel, né? O consultório parado, tudo parado, eletivo, né? Lá é urgência. E eu me lembro que a rua totalmente deserta, enfim, a gente todo mundo morrendo de medo. E eu me lembro que eu cheguei em casa e um belo dia e eu comecei a ter febre, né? E aí naquela hora eu disse, olha, eu acho que eu tô com Covid. É muito improvável que eu não esteja, né? Mas eu ainda estava naquela assim de que, poxa, eu sou jovem, não Tu tenho tava morando onde nessa época? Com quem? eu estava morando, Já. já estava casado, morava só eu e minha esposa. Tá. E eu me lembro assim que naquela época assim, eu ainda ficava assim, tá, mas eu sou jovem, não tenho comorbidade, né? Na época talvez sobrepeso assim, mas nada de muito muito sério. E achava assim que ia evoluir bem, né? Uhum. E foi se arrastando, e era febre atrás de febre, e não cedia.
E eu me lembro que quando chegou no 7º dia de doença, eu ainda estava tendo febre, eu comentei com minha esposa, eu acho que eu estou um pouco cansado. Eu acho que eu estou com um pouco de falta de ar. E a gente botou o oxímetro, não me lembro quanto é que deu, mas realmente já tinha dado uma queda, sabe? Ela disse, não, então vamos pro hospital. Então eu me internei, foi uma sexta-feira, E nesse período, até tu se internar, era só tu e ela em casa. só eu e ela em casa. Foi ela que tava cuidando de tu. Na verdade, ela também ficou com Covid nessa época, eu acho que uns 3, 4 dias depois que eu tive os primeiros sintomas, ela veio até, lógico, né? Ela estava em casa, mas ainda bem que o caso dela foi bem tranquilo, foi um caso leve, sabe? E eu me lembro que eu me internei numa sexta-feira, no dia 7. No dia 9, no domingo, eu fui entubado. Então foi muito rápido, né? Eu me lembro que eu cheguei, como eu disse pra ela, eu acho que eu tô cansado na sexta-feira. No sábado, definitivamente, eu estava cansado. E no domingo, eu estava muito cansado. Desculpa. E eu me lembro, assim, que foi bem... Eram internamentos diferentes, porque, assim, eram internamentos que você ficava sozinho, você não tinha acompanhante. Era. Né? E eu fiquei sozinho, assim, com muita falta de ar. Muita falta de ar. E angustiadíssimo. Mas sozinho mesmo, ou tinha outros pacientes perto de Não, ti? nessa hora eu não estava na UTI. Essa hora eu estava no quarto. Depois eu fui para uma semi-intensiva, que é fechado também. Eu ficava sozinho também. E só de noite que eu fui para a UTI, que eu praticamente já cheguei para ser entubado. Ah, tá bom. Né? Entendi. E eu me lembro que foi ali me angustiando ao longo do dia. E eu falei no telefone algumas vezes com minha esposa. Eu disse: eu acho que eu não estou bem, não. Eu acho que eu vou precisar ser entubado. Sabe? Mas, enfim, aí eu te mantenho informado. Te mantém informado, é ótimo. E aí, assim, foi piorando aquela falta de ar, né, que eu tava, fui transferido para UTI, e quando eu cheguei na UTI, tinha um amigo meu lá, Arão, né? Eita! Arão, na época, ele era o chefe da emergência do Miguel Arraes, eu terminei ficando no lugar dele depois, ele era meu chefe, então, meu chefe, meu amigo, e eu cheguei muito cansado, eu me lembro que, assim, até para tirar a camisa, se fizer, Rodrigo, tira a camisa, eu não consigo, pode rasgar. E cortaram a minha camisa e Arão chegou e eu olhei para Arão e disse: Arão, tu vai me entubar, né? Aí ele se vou. Já falou com sua esposa? Aí eu disse: não, me dá o telefone. Então eu liguei para ela na hora e disse: estava sendo entubado, né? E, enfim, é aquela hora que tem um tom de despedida. Porque na época era assim, né? Se for entubado, ferrou. Tem um tom de despedida, mas obviamente nem ela vai assumir que aquilo pode ser, nem eu, né? Mas os dois entendiam que ali podia ser uma despedida, né? Então eu fui entubado. Fui entubado no domingo, eu passei 13 dias entubado. Depois eu me estubaram, eu tive uma crise convulsiva e me entubaram no mesmo dia de novo. E no final do dia eu mesmo estubei. Mas tudo. Tu mesmo? Eu mesmo. Mas isso é muito comum em ambiente de UTI. Às vezes o paciente desorientado, foi meu caso. Ah, tá, entendi. E assim, nesse momento eu fiquei. Eu tive muita alucinação, Gisele, muita alucinação. Então as histórias, assim, são bizarras, mas ao mesmo tempo elas têm alguma lógica, sabe? Então, assim, elas eram, vamos dizer assim, apesar do conteúdo bizarro, elas eram acreditáveis, vamos dizer assim, as histórias, pelo menos para mim que estava vivendo, sabe? Então eu imaginava complô de médicos querendo me matar, tem várias situações, assim, só situação ruim. Mas tu falava pra galera que tava lá? Falava. Assim, depois, por muito tempo eu não sabia o que era realidade, o que era sonho, o que era alucinação, e depois de muito tempo você vai entendendo, tá? Então, para tu ter ideia, que teve um dia que eu alucinei com o Padre Marcelo Rossi. É verdade. Depois eu alucinei com futebol. Depois eu alucinei com Faustão. Depois com Big Brother. Aí eu entendi que aquilo era um domingo na Globo. Tinha uma TV na minha frente. E olha que o filme depois foi Godzilla, então imagina a minha situação, né? Mas é verdade. E aí, quando eu fui pro quarto, meu Deus do céu, foi uma coisa assim absurda. Eu fui pro quarto totalmente alucinando. Eu me lembro que eu dormi no quarto. Eu acho que talvez esse tempo lá, e tem estudos que mostram isso, que apesar da sedação, você não atinge o sono REM, que é um sono que você descansa. Sim, sim. Sabe? E eu me lembro que quando eu dormi no quarto, quando eu dei esse cochilo, acho que de umas 2 horas, eu já acordei outra pessoa.
já acordei outra pessoa. Lentificado ainda, sabe? Mas já não tava mais vendo aquelas coisas com alucinação e tudo, sabe? Então, às vezes, assim, a falta de descanso mesmo, sabe? Que assim, UTI é luz, é barulho, é máquina pitando, tá entendendo? A gente mexendo, exame, enfim. Uhum. E talvez até pela falta de Agora, descanso o mesmo. fato de tu ser médico e conhecer tantos médicos mesmo, Uhum. tu lembra, assim, de enquanto tu tava na UTI, podia pessoas ir te visitar, tipo, por serem médicos, eles iriam lá? Alguns foram, alguns eu reconheci e outros não, né? Mas alguns foram, mas assim, às vezes estavam dentro lá da alucinação. Eu não tinha muita percepção de realidade, sabe? Uhum, Então, quando eu cheguei no quarto, que aí minha esposa já estava comigo, e aí que ela foi me dizer o que é que tinha acontecido, que eu foi Covid, que eu passei tanto tempo entubado, não sei o que, enfim. E aí botei pra chorar, tal, enfim, aí que eu entendi tudo, e assim, depois de meses que você vai lembrando, pô, aquela alucinação foi isso, foi tal coisa, por exemplo, essa coisa da televisão, eu não percebi lá internado, não, eu percebi meses depois, esses rapazes, aquilo ali foi, eu acho que foi um dia da Globo que passou, tá entendendo? caramba, Então você aham. vai depois construindo a memória para entender o que foi alucinação, o que foi sonho, enfim. E depois que tu saiu, assim, dos teus amigos, dos que foram visitar de fato, eles te falaram alguma coisa que tu dissesse enquanto eles estavam lá, não? Ah, contaram várias, assim, várias histórias da UTI, né, de coisas que eu falei e tal, mas eu não tive muita visita, porque, assim, era uma época que as pessoas não estavam indo para o hospital, para ambiente de Covid, né? Uhum. Então foram pouquíssimas visitas. Basicamente, quem me visitou é quem estava trabalhando no hospital que eu estava internado, Ah, entendeu? sim. Não era uma época de visitas. E aí, por mais que, assim, e aí depois eu, até conversando com o Arão mesmo, Gisele, eu cheguei muito perto de morrer, Gisele. Eu cheguei muito perto. Então, assim, ele me falando dos detalhes e tal, eu fui muito perto de morrer. E para todo mundo que estava fora foi terrível, mas para mim a pior parte foi depois, porque eu estava completamente sequelado, assim, não conseguia ficar sentado na cama, Sério, sentado, tu não conseguiu. não andava, não conseguia ficar sentado, perdi muita massa muscular, perdi uns 12 quilos na época, quase tudo de massa muscular, sabe? É muita inflamação, né, Covid, então, assim, você realmente definha. Então eu saí, assim, muito, quase não conseguia andar. Eu me lembro que eu saí com esse braço esquerdo, não ficou nem, até hoje não ficou muito claro o que aconteceu, mas saiu praticamente sem movimento, sabe? Uhum. Então eu vi lá, 30 anos, pô, não estava conseguindo andar, não estava conseguindo nem sentar, não conseguia me alimentar. Precisava da minha esposa para ir no banheiro, precisava da minha esposa para tomar banho. Então, assim, aquilo ali foi desesperador para mim, nesse Uhum. momento, sabe? E em que momento teus pais começaram a visitar, que eles podiam visitar? Não, só quando eu cheguei em casa. Só quando eu cheguei em casa. Nessa época, nem visita assim no quarto podia. Tanto que era só a galera que trabalhava realmente lá que chegou para me ver, sabe? Teus pais devem ter ficado doidinhos também, né? Até porque, Com além de certeza. pais, Com eles são da certeza. área, né? É. Minha mãe disse que passou meses ainda depois que eu tive alta sem conseguir dormir, sabe? Mas enfim, mas também assim, a recuperação também foi muito rápida. Ah, Foi absurdo, assim, eu tive alta, eu tive alta, eu acho que 12 dias depois que eu saí da UTI, eu fui para casa, e depois de mais uns 15 dias eu estava dirigindo, pra você ter ideia. Então, assim, foi muito rápida a evolução. Fisioterapia, eu fiz tudo isso, fiz, o que me mandaram fazer, eu fiz, sabe? aham, Mas, assim, também o fato de ser jovem ajuda muito aham. nisso, né? Uhum. E assim, na época que tu fosse internado, tu não tinha nenhuma comorbidade que fizesse tu ficar tão mal assim, né? Não, veja, sobrepeso, que sempre foi um fator de risco para Covid, mas nada demais. E, assim, eu tive asma na infância. Uhum. Depois nunca mais tive, e agora lá eu fiz um broncoespasmo, assim, para arrombar, que todo mundo disse, como é que esse homem não trata essa asma, tá entendendo? Eu não tenho asma, não tenho asma. Inclusive eu fiz teste depois e não tenho, sabe? Foi só broncoespasmo mesmo. Então não tive nenhuma comorbidade, assim, grave o suficiente para você me apontar ali como um cara que poderia ter um caso grave se viesse a contrair, sabe? Uhum. É, eu acho que ele também não tinha nem vacina na época, né? Não, foi bem no começo mesmo, sabe? Agora, sim, foi muito importante meu caso ali, porque eu ouvi isso de muita gente. Conscientizou muita gente, sabe? Muita gente viu isso. Pô, o cara é jovem, o cara não tem comorbidade e teve. Vamos se cuidar, Mas eu vamos, não enfim. queria ser o que conscientizou as pessoas, não. Não. Mas aconteceu muito isso aí. E aí, enfim, a vida que segue, mas eu tô ótimo, Eu graças a lembro que na Deus. época quem me dava a notícia de tu era a Lila.
Lila Marusa. É. Ela falava, de vez em quando, Lila, e aí? Minha esposa criou um grupo na época com as poucas pessoas, e a Lila tava no meio do E ela falava mesmo, ela grupo. dizia, ele tá muito mal. É, É sério. é. E eu falei assim, meu Deus do céu, como é que pode? Por que Rodrigo, Eu pô? fiquei conhecido. Se eu tivesse me candidatado a vereador, eu levava, viu? Mas foi impressionante mesmo, assim, pra mim o que foi mais impressionante foi isso, foi assim, quando eu me dei conta que eu peguei meu celular, que tinha uma quantidade absurda, assim, de mensagem, de pessoas que cruzaram na minha vida, então assim, foi bem impactante aquilo ali, sabe? E mexeu, foi muita gente que soube do meu caso. Véi. Foi. Eu lembro que todo mundo tava sabendo que era Rodrigo, quando teve até foto que a Amanda postou depois, que tava, que tu tinha saído, né? Aham. E, tipo assim, foi todo mundo comentando, né? Todo É. mundo. Foi, tipo assim, um negócio, meu Deus, sobreviveu. Mas não faz isso de novo, não? Obrigada. Não, tá bom. Tanto assim, eu não tive Covid depois disso, né? Então, assim, já dei minha conta aí. E a Amanda teve e não teve grave. Não, foi bem leve dela, bem leve. Chegou, acho que ela não chegou nem a ter febre, acho que perdeu só o olfato. Diga aí, velho. Né? Foi. Pronto, comigo foi essa também. Eu só sei que eu tive porque eu não tava sentindo o gosto de nada. Pois é. Foi só por isso. Mas assim, eu não tive nada assim demais, né? E assim, meu primo teve e ele faleceu. E ele não Foi. tinha comorbidade, tá ligado? Tipo assim, agora ele trabalhava no Carrefour. Então ele trabalhava com cliente direto. Sabe esses quiosques de vender celular? Sei. Pronto. Ele trabalhava aí. E não tem esse fique em casa pra esse tipo de operário, digamos assim, né? É. Então ele não tinha essa opção. Mas ele não tinha comorbidade e faleceu, tá ligado? Então, tipo assim. A gente viveu um momento muito difícil. Eu perdi parente também com Covid, enfim. Mas, enfim, graças a Deus, assim, hoje é outra doença. Qual né? foi o que tu diria assim, qual foi a principal lição que tu tirou de ter passado por isso, assim, o cara antes de ter Covid e o cara depois, porque eu tenho certeza que foi um divisor de águas na tua vida, foi. e o que foi que tu tirou disso? Vê, assim, profissionalmente falando, vamos dizer assim, que eu me coloquei no lugar como paciente, né? Então, assim, eu vi muito detalhe, muita coisa assim, que é importante você lidar com o paciente. Por exemplo, eu não me lembro das pessoas me explicando o que é que tinha acontecido, sabe? E isso provavelmente me explicaram, tá? Provavelmente alguém falou algumas vezes, enfim, e eu que não tô lembrado. Mas eu acho que isso talvez tivesse que ser mais martelado, sabe? Sim. Explicar mais o que é que eu tava fazendo ali e tal, enfim. E assim, tem um cuidado, eu sempre fui muito, assim, muito preocupado com o paciente. Eu sou do tipo que segura na mão mesmo e que não larga. E sempre fui antes do Covid mesmo. Mas depois é como se você sentisse um peso um pouquinho de cada coisa que acontece, sabe? É como você se importasse ainda mais, sabe? Uhum. Então acho que profissionalmente é isso. E assim, pessoalmente, eu sempre fui uma pessoa assim, até mais para fechada. Por incrível que pareça, assim, eu sou brincalhão, tá? Mas eu sou fechado. E às vezes, assim, tinha momentos de outras pessoas, assim, bons ou ruins, que eu ficava feliz ou triste, mas às vezes eu não comentava ou não falava nada. Não é por nada, era uma característica minha mesmo. Mas quando eu saí, que eu via aquela quantidade de mensagem ali para mim, sabe? Aquilo ali foi muito importante. Então, assim, eu acho que hoje eu faço muita questão, assim, de tanto em momentos bons, de lá dar parabéns e felicitações e tal, mas também momentos ruins de dizer só, tô torcendo, enfim, tô aqui, tá entendendo? Então, eu acho que isso talvez tenha sido a coisa que mais mudou em mim, assim, depois com o Que é internamento. aquela coisa, né? Você pensa que a pessoa sabe que você tá torcendo por ela. Exatamente. Mas não custa nada você dizer. Exatamente, é exatamente isso. É exatamente isso que você falou. Era antes, ela sabe que eu tô torcendo, às vezes você não sabe exatamente o que falar, né? E fica naquela. E hoje eu faço, assim, muita questão, assim, de tanto para coisas boas como para coisas ruins, de mostrar minha presença, sabe? E depois que tu passou por isso, quanto tempo demorou pra tu voltar? Porque você dissesse que depois tu até começou a trabalhar de novo e trabalhou na área do Covid, né? Que foi quanto tempo que... 3 meses. 3 meses. Foi o tempo aí que eu precisei para me recuperar. E aí eu voltei. O hospital que eu tava, o Miguel Arraes, ele nunca foi referência de Covid. Nem na época que eu peguei. Mas, assim, é inevitável que alguns pacientes ali no meio, eles tenham. Então, a gente tinha contato, obviamente, com o paciente, mas não era o foco do hospital. Mas foram 3 meses. Com 3 meses eu voltei a trabalhar. E quando tu volta nesse caso, assim, né? Tu tá muito mais ligado aos pacientes do que nunca. Porque tu já esteve no lugar. Exatamente. E eles estão atualmente, né? Era comum pra tu, sei lá, ver algum deles aperreado, alguma coisa desse tipo, e falar da tua história pra eles ou não?
Já aconteceu algumas vezes, assim, de eu contar para histórias, assim, de superação, né, para quem tá precisando de coisas mais, quem tá precisando se apegar a histórias como essa, sabe? Sim. Então já aconteceu, casos como esse, como também, assim, como na minha especialidade, é, tem muita, assim, às vezes eu preciso muito modificar o estilo de vida das pessoas, sabe? Fazer exercício, se alimentar bem, enfim, coisas desse tipo. E se eu tinha uma falha ali comigo mesmo até o Covid, talvez fosse isso também, sabe? Então, assim, muito sedentário e tal, enfim. E hoje não, hoje eu faço atividade física regularmente, me Uhum. alimento bem e tal. Então, às vezes, para trazer a pessoa, eu digo só, eu tive isso aqui em 2020 e vinte e tal, então precisei disso, né, para entender que eu preciso dar mais importância à saúde e você não precisa passar por isso. Você não precisa passar por isso para ter essa mudança, sabe? Uhum. Então é bom, já às vezes assim tem paciente que entende mesmo o recado e assim eu tenho ótimos resultados assim de paciente conseguindo mudar estilo de vida. Eu acho que é importante às vezes você se colocar um pouquinho, trazer um pouquinho da sua experiência pessoal, sabe? Isso gera confiança em você e enfim você também consegue resultado bom para o paciente, sabe? Entendi. E falando em paciente, né? Tu tem outros casos para citar aqui no começo, antes de gravar, eu falei, né? Para tu pensar em uns 3 casos mais ou menos, tu poderia citar os outros? Posso. Tem um caso que até, assim, por coincidência, tem uma amiga minha, Bianca, ela é diarista comigo, lá do Miguel Reis, ela é pneumologista, e ela colocou um caso recentemente no Instagram dela que eu falei para ela, Deus, rapaz, aconteceu exatamente a mesma coisa comigo. Exatamente a mesma coisa. Mas eu tinha passado um concurso da Prefeitura do Recife Uhum. e trabalhei numa policlínica perto do Arruda, e eu me lembro que chegou um paciente com dor abdominal e eu fui examinar o paciente. Coloquei a mão na barriga do paciente e tal, e ele fez, doutor, eu moro aqui há 8 anos, o senhor foi o primeiro que botou a mão na minha barriga, sabe? Então, assim, nessa hora, você quer se esconder de vergonha, sabe? Você não se sente nem, você não encara isso como elogio, não, sabe? Você fica morrendo de vergonha e foi o que eu falei, disse, olha, você não precisa me dizer, dar parabéns, não dizer nada. Não estou fazendo nada demais. Eu estou fazendo o meu trabalho. É esse o meu trabalho. Os outros que deveriam fazer também, sabe? Então, eu lembro que esse ano marcou muito, porque assim, poxa, como é que a gente está perdendo isso, né? Como é que a gente. Meu Deus, Rodrigo. Pois é. E Bianca, a história que ela contou foi exatamente a mesma coisa, que morava vários anos ali, que foi a primeira médica que a examinou, sabe, o paciente. Então, a gente tem que refletir muito sobre o médico que a gente tá formando, sabe? A gente é uma medicina às vezes de muita correria, sabe? Uhum. Desculpa. Caramba, eu tô chocada. É pouco tempo para escutar, é pouco tempo para examinar, é pouco tempo para raciocinar, porque você tem que otimizar seu dinheiro, porque você tem que otimizar suas consultas, tá entendendo? E você às vezes perde a essência da coisa, sabe? Então, para a gente fazer medicina assim de boa qualidade, a gente poder entregar algo de boa qualidade ao paciente, precisa de tempo, sabe? A gente precisa ter tempo para fazer isso bem. Uhum. Então, esse caso me marcou muito por isso, sabe? Me marcou muito porque a gente percebe assim, poxa, como é que há 8 anos o cara vai ali e ninguém examina, né? Não pode, não pode. Tô chocada, velho. E o último caso? O último caso, na verdade, assim, é um caso até assim interessante. Foi uma paciente dos seus 60 e poucos anos. Ela internou no hospital teve um AVC, ela, e foram para baixo, para um lado, para o outro, procurando a causa do AVC e não descobriram, deram alta para ela. Ela tinha 11 alterações do fígado e mandaram para mim para investigar. E quando chegou no meu consultório, que eu fui ver os exames dela do internamento, ela tinha o tempo todo uma taxa muito alta. Chama-se eosinófilo, sabe? Muito alta mesmo. E isso é uma causa rara de AVC. Disse, pô, como é que ninguém viu isso, né? E mas aí a divisão do desafio foi tentar juntar isso com a alteração lá do fígado que eu estava vendo, né? E existe uma doença chamada colangite biliar primária, Hum. que às vezes ela pode abrir com casos de hiperosinofilia, com esse aumento dos eosinófilos, sabe? E também dá aquelas mesmas alterações que tem no fígado. E aí fiz a pesquisa dos autoanticorpos para colangite biliar primária e veio tudo positivo.
E aí eu comecei o tratamento para a doença do fígado e aqueles eosinófilos que levaram ao AVC da paciente caíram, acho que era de 10 mil para 300 em uma semana, sabe? Então, foi bem interessante que, assim, provavelmente a gente eliminou o risco dessa paciente voltar a ter outro AVC, né, por essa causa, além de estar tratando a doença do fígado dela, sabe? Uhum. Então, me marcou também por isso. Eu acho que foi um caso, assim, foi difícil, não foi um caso comum, fácil. Eu me lembro que eu falei com vários colegas, eu contei do caso, mas me chamou a atenção o pessoal não ter visto essa alteração. Era uma alteração, assim, não era nada discreto, não, sabe? E ela Aham. passou vários dias internada lá na neuro. Não sei se chegariam ao diagnóstico, porque era muito fora da área deles, né? Uhum. Mas é algo que faltou de percepção, sabe? Então a gente Uhum. tem que estar muito atento aos detalhes. A gente volta naquilo que eu estava falando do tempo. Se você faz uma coisa muito corrida, se você faz uma coisa sem atenção, sem ouvir o paciente, sem olhar exame, se você faz isso, você vai cometer erros. Você vai deixar passar coisas importantes, sabe? Uhum. Então, E se tu não tivesse nessa área, escolhido essa área pra trabalhar, tu acha que tu teria escolhido qual? essa pergunta é difícil. Essa pergunta é difícil. Eu não sei, Gisele. Eu acho que eu escolhi o que era para ter escolhido mesmo, sabe? Talvez eu tivesse feito alguma coisa que me desse mais retorno financeiro, talvez, ou Uhum. enfim. Porque, assim, às vezes é um tabu a gente falar sobre isso, né? Porque é como se o médico que pensasse nesse lado, ele é menos médico, ele só está Uhum. preocupado com dinheiro. Mas não, eu acho que isso é Desde uma... que ele não deixe de ser gente, né? Isso, Deixe de isso, ser humano. isso é uma equação que tem que estar lá para a gente decidir, sabe? A gente é Uhum. muito um pouco preparado para lidar com essa coisa do financeiro e do dia a dia, sabe? Uhum. É como eu te disse lá no começo, a gente termina escolhendo o que a gente quer fazer porque a gente gosta daquele assunto, a gente gosta de estudar aquilo, mas pouca gente fala para vocês como é que é o teu dia a dia, né? Como é que é o retorno financeiro, como é que Uhum. o acesso dos pacientes, é um tipo de especialidade que o paciente ele tem que ter acesso direto com você, é o tipo de especialidade que Uhum. você tem que estar atento às urgências, então são coisas que tudo entra na equação, sabe? Uhum. Então, talvez eu tivesse feito alguma coisa assim, se eu não tivesse feito o que eu fiz, talvez eu tivesse feito alguma coisa que me desse um pouco mais de qualidade de vida, no sentido assim de tá menos fora do trabalho, tá mais fora do trabalho. Às vezes eu levo o trabalho para casa. Vamos dizer Entendi, assim, entendi. talvez eu fizesse alguma coisa que eu conseguisse deixar o trabalho lá no trabalho, em casa só para casa, sabe? Uhum. Entendi, entendi. Mas eu não me arrependo da minha escolha, não. Eu acho que escolhi certo. Eu tô onde eu tenho que estar, né? É. A gente tá chegando no finalzinho já, antes que a Adalto me morgue, eu vou morgar ele primeiro. Eu vi já que tá em 57, tá? Se você me avisar alguma coisa, eu vou ficar mais tempo de propósito, então me deixa em paz. É, Então, assim, putz, Rodrigo, eu esqueci a pergunta. Foi a Adalto, só um minuto. Agora me pegou. Ah, lembrei. Durante a faculdade, você tem lá, você paga as cadeiras certinho. Mas existem atividades extra curriculares que você pode fazer, tipo palhaçoterapia. Não é um Aham. negócio que você é obrigado a fazer, Sim, né? Teve alguma coisa extra que tu fez? fiz. Eu sou balintiano, né? O Balint. Balint é um grupo é, que ele faz lá, né? De estudantes e que você coleta a história de vida dos pacientes. Uhum. Você usa um pouco de psicanálise. Enfim, é bem interessante. Então, eu fiz isso. Eu cheguei a começar a palhaçoterapia, mas eu terminei desistindo. Eu sou muito tímido. Terminei desistindo da palhaçoterapia. E aí participei de liga, acho que eu ajudei na época a fundar a liga de psiquiatria, fiz liga de cardiologia, fiz um bocado de coisa assim, extra também. Realmente tu tem maior cara de psiquiatra. Sério. Eu juro. Tem um pezinho lá, né? Se Tem eu um pezinho fosse, lá, né? se eu fosse chutar alguma especialidade pra tu, eu chutaria psiquiatria, com certeza, Tem um pô. pezinho lá. E esse grupo que tu fez foi em que período? O Balint foi no segundo período. Aí ficasse até quando? Eu acho que foram 6 meses só. Até o terceiro. É os 6 meses só o Balint. Ou foi um ano. Não me lembro se foi 6 meses ou um ano. Confesso que não me lembro agora. Uhum. Tu, tipo assim, se tu tivesse a oportunidade, enfim, sabendo tudo que tu já passou, né, na faculdade, fora dela, na residência, e tu pudesse encontrar com o Rodrigo, tu mesmo entrando no primeiro período lá, e dar um recado pra ele, assim, o que é que tu falaria pra ele? Eu acho que eu diria assim, se preocupa menos com prova,
tá? Se preocupa menos com prova, se preocupa mais em aprender realmente medicina, as coisas do paciente, tá? Não deixa de cuidar da saúde, assim, a gente acha que não tem tempo de fazer atividade física, que tem, assim, sempre tem, basta, assim, você organizar um pouco melhor a sua vida, você não precisa fazer todo dia, você não precisa virar atleta, tá entendendo, por exemplo, mas se você garante lá sua três vezes na semana, se você se alimenta bem a maior parte do tempo, você vai ter uma vida... Caminhada, pô, sabe? Pois é, às vezes a gente para muito a vida por conta do curso, pô, então eu diria assim, para menos, dá menos importância à prova, dá mais importância à tua vida e assim ao conhecimento mesmo de medicina, sabe? Eu acho que é o maior recado que eu daria para Rodrigo. E se tu pudesse dar um recado para algum médico, que, enfim, tu estudou com ele, pode ser professor da faculdade, pode ser da residência, mas que foi aquele médico que tu via e tu pensava assim, poxa, eu quero ser um pouco dessa pessoa, sabe? Uhum. E você acaba, eu esqueci como é que é a palavra que diz, mimetizando, não sei se é isso, mas você acaba tomando atitudes como se fosse assim, como é que essa pessoa agiria nesse momento? Uhum. E aí você quer ser igual a ela, porque você vê aquela pessoa como um espelho, sabe? Sim. Que médicos tu citaria? Eu costumo dizer assim que eu sou um pouquinho de algumas pessoas, assim, sabe, que eu aprendi. Então, assim, Vicente Vaz foi um médico que marcou muito, infectologista lá do Oswaldo Cruz. A gente ia bem no comecinho do curso, acho que terceiro, quarto período, ia acompanhar as consultas lá com ele, sabe? Faltava aula, às vezes, para acompanhar a consulta com ele. E é um cara, assim, muito humano, um cara muito bom, sabe? Mas tem muitas outras pessoas. Fábio Queiroga, que foi meu chefe do meu R1, sabe? É um cara que eu aprendi muita coisa, não só dentro da medicina, mas para a vida, sabe? Aprendi muita coisa com o Fábio, diria que, assim, que é uma pessoa que marcou muito também. E, assim, eu também queria citar Norma, que foi por tantos anos chefe da clínica médica do HC. Ela é gastropatologista também, né? E, assim, eu acho ela, assim, é o meu modelo de médico, Sério? assim, é ela, sabe? Acho uma pessoa, assim, espetacular, com os pacientes, extremamente humana, sabe? E, obviamente, tecnicamente, uma monstra, né? Então, assim, corro até o risco de deixar de falar algumas pessoas. Tem muita gente que eu me espelho e que eu aprendi várias coisas aí, né? Nessa caminhada, ainda aprendo muito, tá? Ainda tenho muito contato, ainda estou me espelhando em muita gente nessa caminhada. Mas eu diria assim que esses três me marcaram muito. Esses três, eu acho que vale a pena citar, tá? E tem outros que talvez eu tenha esquecido, mas que eu me espelho também. Rodrigo, agora é o espaço para livre, pode olhar para a câmera, tô focado na sua cara, para o recadinhos em geral, se você quiser mandar beijo para a Xuxa, um abraço para sua mãe, para o seu pai. Pode pegar o teu queixo, fazer assim, já, não posso não. Essa é a hora disso. Eu vou dar um mu, não tô no canal vivo. Corta. Rodrigo, pelo amor de Deus. Ia rolar. Qual é o recado que você tem para as pessoas que, enfim, né, te aguentaram, coitado do teu pai e da tua mãe, te aguentaram a vida toda, mas é isso. Boa sorte para eles, né? Continue aguentando, é isso que eu posso dizer. Sério, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Eu não sabia que tu não sabia que era o inventor da festa do Jague Amarelo. Não sabia. Eu tô chocada. Não sabia. Pra mim tu sabia, mas é. E sexta-feira. Eita, eu já ia dizer com quem eu ia conversar sexta-feira, não pode, porque é surpresa. Mas eu tenho certeza que ele é seu amigo também. Não, tu já me disseste. Não, mas não pode dizer as pessoas. Todo mundo que eu trago aqui é gente boa pra caramba. E, enfim, de certa forma, eu trago aqui porque passaram pela minha vida e eu sei que são gente boa e eu sei que hoje em dia, como tu falou, né? Do mesmo jeito que tem gente que tu via na sala de aula que, bicho, esse médico, sabe? Tipo assim, tinha gente que eu estudava com a pessoa em Fernandinho e eu sabia que ia ser um médico massa porque, enfim, índole é índole, né? Então, obrigada por participar, obrigada por ter vindo, obrigada por ter convivido um pouquinho de nada contigo lá, mas eu sei que já fez diferença. E eu espero, de verdade, que você demore uns 400 anos pra morrer ainda, porque tem muita gente que precisa aprender muito ainda contigo. Você com Jesus Cristo, 250. Tá negociado a 250. Né?
Eu acho que dá. Eu acho que dá. É isso, minha gente. Obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal.